Olá pessoal, aqui quem fala é o engenheiro agrônomo André Fultman do canal Plantas Sem Mistério e do André Fultman Plantas. Bom, gente, eu tô aqui diante das flores de maio, como vocês estão vendo aqui, dessa daqui que ainda está florindo, né? Nós estamos aqui em julho, 23 de julho, tem aqui uma flor de maio vermelha, né? Um vermelho com um contraste branco florido. E eu tô nelas aqui hoje, gente, para falar um pouquinho. Tem muitas perguntas aqui no canal sobre flor de maio e um questionamento que é basicamente comum a muitas pessoas que tem acontecido, então vou falar um pouco mais sobre ele, é a questão de flores de maio que não florescem e flores de maio que caem no período de floração, ficam murchas e caem. Por que isso acontece? Então, o vídeo de hoje vai ser para explicar um pouco mais desses problemas que acontecem muito com as flores de maio, tá? Coloquei algumas sequências de vídeo curto de flores de maio por esses tempos aí, e sempre estou colocando no período de floração, mas agora vai ser um vídeo um pouco mais longo para explicar esses problemas. Então, vamos sair aqui dessa flor de maio que está florida agora e vamos passar para uma outra que já passou a floração, que já está no final. Vamos lá? Pronto, gente. Passando aqui, ó. Aqui eu estou em algumas, ó, já estão até formando cápsula aqui, ó, já estão formando fruto. Tem um botãozinho também vindo aqui, retardatário. E aqui tem mais alguns, são de flores de maio alaranjadas, né? Elas possuem a cor laranja. E notem que vocês vão ver que elas estão todas meio para baixo, com os ramos meio pendurados, meio caídos. Ali tem outra ali terminando a floração. Enfim. E essa, gente, é uma visão muito comum que a gente encontra nas flores de maio durante esse período de floração. Por quê? Bom, normalmente é o período mais frio do ano, é um período mais frio, em alguns locais mais secos, outros locais bastante úmido, como o meu, principalmente à noite. E é o período de floração delas, que começa normalmente no outono, se estende pelo inverno e vai, às vezes, até o início da primavera. Tá? Lembrando, gente, a flor de maio é uma planta que tem origem na região aqui da Serra dos Órgãos, Serra do Mar, Rio de Janeiro, principalmente é o seu estado. Também um pouco em São Paulo, mas principalmente Rio de Janeiro, nessas matas de serra, regiões muito úmidas e com noites mais amenas, mais frias. Vou voltar nesse detalhe mais daqui a pouco, mas primeiro eu quero falar sobre essa questão aqui do porquê que elas ficam desse jeito, gente. Bom, então, flor de maio, como elas florescem nesse período frio e a floração vem normalmente muito abundante, e notem que essa floração aqui, elas vêm na ponta do cada ramo, gente. Elas vêm na ponta de cada ramo. Lembrando, flor de maio não possui folha. São plantas que não têm folhas. Isso aqui achatado não é uma folha, gente. É um caule modificado, achatado, que recebe o nome de filocládio, tá? Elas não têm folhas, então a floração sai direto daqui, da ponta desse caule do ramo, como vocês podem ver. E nesse período de floração, ela não emite brotações praticamente. Aqui, porventura, temos uma brotação um pouco mais nova, mas não é o normal, gente. O normal é ela ficar isso aqui, ó, a planta sem brotação e vindo as florações. Também nesse período, elas não enraizam praticamente, gente, tá? O enraizamento diminui drasticamente. E o que acontece? Ela tem um desgaste de água e energia muito intenso para sustentar essa floração dela, que é muito forte, muito vigorosa. Vocês veem, normalmente elas dão aquela carga tomada, ficam totalmente tomada de floração, sem nenhum tipo de crescimento vegetativo. Por conta dessa carga de flor, que ela vem muito forte, o que acontece? Ela desgasta muito, ela demanda muita energia. Então, se a planta está bem forte, como essas aqui que vocês estão vendo, ela vai murchar, ela vai mesmo regando, mesmo fazendo tudo direitinho, ela vai ficar um pouco mais murcha. Como vocês podem ver aqui, ela vai ficar mais caidinha. Porém,
a chance de ter queda de ramos vai ser bem menor, tá? Por quê? Porque ela está forte. Por outro lado, se é uma planta fraca, que já vem fraca do verão, do período em que ela estava crescendo, ela já não recebeu uma boa nutrição, o substrato não estava adequado, as regas foram ineficientes, e aí vem o período de floração que ela vem com aquela carga toda, o que acontece? A planta não aguenta. Ela desgasta muito e aí ela não tem energia suficiente, não tem o nutriente suficiente, não tem água suficiente. O que ela vai fazer, gente? Vai começar a desprender, a soltar os pedaços. E é o que a gente vê muitas vezes acontecendo. A planta entristece, fica muito murcha, caem os pedaços, começa a cair os pedaços, abre porta para doenças que acabam apodrecendo a planta, fazendo com que ela acabe caindo mais e mais pedaços e podendo vir a se perder, tá, gente? Então, esse é o principal motivo pelo qual as flores de maio desprendem no inverno, ficam caindo por desgaste excessivo de energia, de nutrientes e água, basicamente, tá? Para resolver isso, o que a gente tem que fazer, gente? Focar num bom cultivo. O que é um bom cultivo para a flor de maio? Primeira coisa, vocês entenderem do que essa planta gosta, né, gente? É uma planta que é epífita. Vocês têm que entender isso acima de tudo. Ela é uma planta que vive nas árvores, em florestas úmidas. Então, a gente tem que dar a ela o quê? Um substrato adequado que favoreça o crescimento de suas raízes. Ou seja, gente, não use terra, não use solo para plantar flor de maio, mas sim procurem substratos leves, mais grosseirinhos um pouco, bem com bastante matéria orgânica e bem drenados. Substratos que sejam normalmente à base de turfas, vermiculita, perlita, casca de pinos bem miúda, bem curtida, carvão trituradinho. Enfim, esses substratos, por exemplo, Carolina Soil com casca de arroz funciona bem. Top Garden floreira e outros substratos do tipo floreira vão funcionar muito bem para a flor de maio. Importante também fazer a camada de drenagem no fundo do vaso, gente. Isso é fundamental também para que tenha uma boa drenagem, tá? E também, gente, evitem vasos grandalhões para a flor de maio. Mesmo ela enchendo o vaso, muita gente tem vasos grandes, fica até bonito, mas com o tempo pode dar ruim. Então é mais garantido vocês terem um bom cultivo. Olha o tamanho dessas plantas e olha o tamanho dos vasos. Vasos pequenos. Lembrando também que tem flores de maio que não crescem tanto. Tem uns exemplares que têm os ramos mais engrossados e que não ramificam tanto, como por exemplo essa laranja, aquela rosinha mais comum, enfim, tá? Tem umas que são mais curtas, tem um vegetal menor, tá bom? Então, vaso pequeno, bem furado, substrato de boa qualidade, sem usar terra, sem usar areia, você vai favorecer um bom desenvolvimento de raízes e bom desenvolvimento dos seus ramos, tá? Rega, gente, é importantíssimo não deixar de regar. Tem que regar. A flor de maio, muita gente acha que é uma planta que não gosta de água. Mais uma vez eu tenho que falar, ela é uma planta que vive em regiões úmidas. Lembrando, ela é das matas da Serra dos Órgãos do Rio de Janeiro e da Serra do Mar. É região de mata, de altitude, muita umidade o tempo todo, gente. Então é uma planta que precisa de regas, de umidade, ambiente úmido, ventilado sem ventos fortes. Ela não gosta de secura, ela gosta de muita umidade, tá? Então, rega. Quando o substrato estiver seco, você joga água em abundância. Ou seja, secou, molhou. Quanto tempo eu tenho que molhar, André? Vai depender do tempo de secagem do seu substrato. Se seca todo dia, você tem que molhar todo dia. Se seca uma vez por semana, você molha uma vez por semana. Se seca de 2 em 2 dias, molha a cada 2 dias. E assim você tem que ir e não ficar aquela coisa mecânica, mas você tem que estar sempre avaliando e vendo se precisa ajustar a rega, porque o tempo ao longo do ano muda, o clima muda, vai ter períodos que você vai ter que espaçar mais a rega, vai ter períodos que você vai ter que regar com uma frequência maior. Então vocês têm que ter essa observação e
ajustar sempre que necessário, mas sempre que precisar, fazer a rega, tá? E a rega é até escorrer no fundo, tá bom? Adubação, gente. Adubação também é fundamental. É uma planta que precisa adubar justamente para evitar que ela chegue no período de floração fraca e aí comece a vir as quedas e pragas e doenças também, tá? Então não deixe de fazer adubações. A adubação vai muito do gosto. Vocês podem usar adubos orgânicos, como torta de mamona e farinha de osso, uma colher da mistura desses dois ingredientes em partes iguais, uma colher de café, se for vaso pequeno, ou vaso maior, pode ser até uma colher de sopa dessa mistura a cada 3 meses. Funciona muito bem, vai nutrir bem. Pode-se também usar aqueles adubos que a gente usa para orquídeas, né? Forte orquídeas e outros do tipo, que a gente dilui em água e aplica semanalmente, principalmente no período de crescimento dela, e quinzenalmente, períodos que ela está mais parada como agora, né? Principalmente pós-floração, tá bom? Adubos de liberação lenta também é uma ótima opção para ela, porque a gente não precisa ficar aplicando com uma frequência alta e eles vão liberando gradativamente. Existem várias marcas no mercado, tem do tipo do Osmocote, Basacote, enfim. Coloca uma pitadinha desses adubos e só vai voltar a jogar quando expirar o tempo dele, né? Tem de 3 meses, tem de 6 meses, enfim. Assim vai dependendo do que você conseguir na sua região, tá bom? E o ambiente, como eu falei, que seja úmido, com uma ventilação suave, sem ventania e boa iluminação. Ela é uma planta que gosta de ambientes com iluminação moderada. Não é sol pleno, mas também não é sombra absoluta. Precisa de local bem iluminado para ela crescer bem e florescer bem. Tá bom, gente? Com esses cuidados, a sua flor de maio dificilmente vai ter problemas sérios de queda. Pode até ter uma queda ou outra, é normal. É natural que caia alguns ramos de vez em quando, mas a chance de ter uma queda generalizada de ramos dela vai ser mais difícil, porque ela vai ter sempre uma planta bem forte. E claro, não deixando de cuidar das pragas e doenças sempre que necessário fazer o controle, tá? Principalmente cochonilhas, lagartas e pulgões. Beleza, gente? Fazendo isso, sua flor de maio dificilmente vai te deixar na mão. Bom, então essa era a primeira questão. Eu estou aqui justamente nessas aqui mostrando porque são as que estão mais características que é comum nesse período de floração, delas ficarem arriadas e eventualmente ter alguma queda, tá bom? Lembrando sempre também, gente, muito cuidado com o encharcamento. Se você tiver com pouca drenagem, substrato ruim e ela encharcar, ela também apodrece, principalmente nesse período, tá? Então é muito importante cuidar dessa parte e só regar quando ela estiver seca. Bom, a outra questão, aí já é um pouco mais complexa, é a questão da floração, pessoal. Questão de por que minha flor de maio fica bonita, cresce bastante, fica um vegetal lindo, mas não floresce. Bom, vamos aqui agora explicar um pouco mais sobre a floração dela agora para vocês. Por que muitas flores de maio não florescem, gente? Aí eu vou voltar mais uma vez nessa explicação, mas vocês vão ver isso de forma mais completa nesse outro vídeo aqui em que eu falo do comportamento da flor de maio. Aqui eu vou resumir um pouco, mas, novamente como eu falei, elas são originais da região da Serra dos Órgãos e Serra do Mar, ou seja, locais de altitude com florestas úmidas, muito úmidas e densas, tá? Mata Atlântica densa, de altitude. Sendo nesses locais, como é que ela se comporta? Período de primavera e verão, período da primavera e verão, ela está em fase de crescimento vegetativo, ou seja, seus ramos, que não têm folhas, estão emitindo novos brotos e ela vai crescer no seu corpo vegetal, gente. Vai crescendo, crescendo, crescendo. É o tempo de temperaturas mais altas, mais chuvas, tempo muito úmido, e ela vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo. Chega período de outono e inverno, abril, maio, principalmente, que começa as quedas mais acentuadas de temperatura a partir de maio. O que acontece? Essas quedas de temperatura, gente, principalmente à noite,
induzem a floração na flor de maio. Ou seja, a flor de maio ela responde pela questão da temperatura, ou seja, a temperatura baixa, a queda de temperatura, faz com que ela entenda que chegou a hora de florescer. Ela para de crescer o vegetal e inicia a fase de formação de botões e floração, tá? Então, toda vez que tem queda de temperatura, ela estimula a floração. Mesmo quando essa queda de temperatura pode acontecer tardia, muitas vezes é o suficiente para ela ter alguma floração ainda, tá? Então, ela precisa da queda de temperatura para florir, gente. E aí é que vem o motivo pelo qual muitas vezes a pessoa não tem floração na flor de maio. Porque na região em que a pessoa está cultivando, não tem a queda de temperatura suficiente para induzir a sua floração. Em cultivo comercial, o que eles fazem, gente? Vocês normalmente vão no mercado e veem lá a flor de maio florida em dezembro, janeiro, o ano inteiro, né? No mercado muitas vezes vocês encontram. E por que isso acontece? Porque eles fazem isso de forma artificial, ou seja, eles levam para uma estufa climatizada e simulam a noite úmida da floresta. Então eles simulam aquela noite com 17, 16, 15 graus, que normalmente é o suficiente para induzir a floração dessa planta. E aí, uma vez ela induzida, eles já podem botar ela no local mais quente de novo e ela vai florescer em abundância em qualquer época do ano. E não basta, gente, apenas uma noite com essa temperatura. Precisa de um período em que tenham noites assim com temperaturas de pelo menos 18, 17 graus, 19, para que elas venham a florescer, tá? Pelo menos uma semana a 2 semanas com essas temperaturas mais baixas à noite e bastante umidade. Aí vai estimular sua floração, ela vai dar a carga, depois ela vai dando algumas réplicas da floração mais fracas e cada vez que vem uma outra queda de temperatura, ela pode dar mais alguma carga, tá? Enquanto ainda tiver espaço para florir, beleza? Então é basicamente isso, gente. Então, essa é uma planta que infelizmente, né? Eu digo infelizmente porque é uma planta muito linda, mas infelizmente ela é uma planta recomendada para o cultivo no centro-sul do Brasil. Centro-norte, ou seja, região nordeste, excluindo, claro, as regiões serranas que são mais frias, e o norte e a maior parte do centro-oeste, infelizmente, não são aptas para o cultivo da flor de maio, porque não tem a queda de temperatura suficiente. Agora, claro, regiões serranas, em qualquer local que tem queda de temperatura, essa planta vai ter maior chance de florescer bem, tá bom? Então, esse é o motivo que muita gente não tem a floração dela, porque muita gente está em regiões em onde o clima não favorece, tá bom? E outra causa também é porque mesmo a pessoa estando em locais, gente, em que a flor de maio pode florescer, tem clima, a pessoa quer cultivar dentro de casa, cultivar com ambiente, com a temperatura sempre a 20 e poucos graus, agradável para a gente, mas não agradável para a planta. E aí você também não tem floração, gente. Você tem que deixar a planta numa varanda, num beiral de janela onde ela pega a brisa noturna, a umidade noturna, o frio noturno. É importantíssimo. Ela não pode ficar trancafiada dentro de casa, senão ela nunca vai florescer, tá, gente? Vocês precisam lembrar uma coisa. Ambiente que é bom para a gente não é bom para a planta muitas vezes. Então vocês têm que dar à planta aquilo que ela pede, não aquilo que a gente quer. Isso, guardem sempre isso que vocês vão ter plantas saudáveis, bonitas e florescendo abundantemente, tá? Então, só para terminar o vídeo aqui, vou numa outra flor de maio que está florindo, que inclusive estou fazendo um vídeo, e encerrar aqui essa explicação. Já volto. Prontinho, pessoal, já estou de volta. Ó. Vocês estão vendo, eu estou fazendo um vídeo de time-lapse dessa flor de maio aqui, que logo vai para o canal também, assim que ele estiver pronto. Ainda vai mais alguns dias gravando. Mas estou vindo aqui só nessa aqui, que ainda vai abrir uns botões, só para concluir a explicação. Então, basicamente é isso, gente. Sigam as dicas que vocês viram aqui no vídeo. Vocês viram que não tem nenhuma receita mirabolante, não tem nenhum produto especial.
Não, são apenas cuidados básicos que vocês têm que ter no cultivo e entender um pouco do comportamento da planta, da sua origem, de onde ela vem e o que ela gosta, tá bom? Fazendo isso, vocês vão ter isso aí que vocês estão vendo aqui, ó, flor de maio bonita, e essa aqui já floriu bastante, tá? E no mais, gente, era isso que eu tinha que mostrar para vocês. Se gostaram desse vídeo, deem aquele joinha bacana, se inscrevam no canal, ative o sininho para receber as atualizações e, no mais, compartilhe com seus amigos e comentem, gente, porque o intuito aqui é estar ajudando vocês, tá? Divulgando conhecimento e que vocês tenham sucesso nos cultivos de flores de maio e outras plantas também, qualquer planta que vocês precisarem, tá bom? No mais, um forte abraço a todos e até a próxima em Plantas Sem Mistério, gente. Agora eu fui com mais um pouquinho dessa aqui que logo vai ter um vídeo bacana sobre ela, tá? Fui!